Olá, a partir de agora você acompanha aqui no Jornal Panorama as notícias da Assembleia Legislativa. Na edição de hoje você vai ver: Revisa ALIS, plenário aprova projeto que revoga leis orçamentárias antigas e já sem eficácia. Comissão de Saúde discute políticas públicas para garantir direitos aos idosos. Colegiado de Justiça debate integração das guardas civis municipais e estruturação da Polícia Militar. Nesta terça-feira, os parlamentares tiveram duas sessões em plenário, uma ordinária e outra extra. Confira como foram os trabalhos com a repórter Nicole Espósito. O plenário aprovou, na sessão extraordinária, o projeto que revoga mais de 1.500 leis orçamentárias que já não tinham mais eficácia. São planos plurianuais, leis orçamentárias anuais e leis de diretrizes orçamentárias referentes ao período de 1947 a 2017. A iniciativa do deputado Marcelo Santos faz parte do Revisa ALIS, um projeto de revisão das leis estaduais realizado pela Assembleia Legislativa. São leis que não têm nenhuma aplicabilidade, não têm funcionamento, não alcançam nenhum poder e muito menos as pessoas. E o nosso objetivo é chegar ao número de 12 mil leis revogadas. Com essa aprovação de mais essa nova medida, serão 6.500 leis revogadas, nesse caso específico da Lei Orçamentária Anual, que não tem validade uma vez que o orçamento já acabou. Desde 1947, nós estamos revogando as leis até 2018, ou seja, leis que já não têm nenhuma funcionalidade. Inclusive, algumas matérias que estão em funcionamento, leis que foram aprovadas, que são desconhecidas perante a sociedade, nós faremos um comunicado, por exemplo, ao judiciário que funciona na área de defesa do consumidor, se a matéria versar sobre esse tema, ao Ministério Público que atua nessa área, porque algumas leis estão em pleno vigor, mas são desconhecidas pela sociedade. Outras estão em vigor e já não têm nenhuma funcionalidade, como, por exemplo, a lei que antes da Constituição de 88 dava autonomia ao governador do estado a fixar o número de vereadores nas cidades. Com a mudança e com a Constituição de 88, isso compete agora à limitação do número de habitantes por cidade. Ou seja, a lei está em vigor, mas ela é inócua, ela não funciona. Então é isso que nós estamos tirando do arcabouço jurídico, garantindo mais segurança jurídica e transparência aqui no Espírito Santo. Outro projeto que tramita em regime de urgência estava na pauta de votações, segue em prazo na Comissão de Justiça e pretende acabar com a chamada taxa de conveniência cobrada na compra de ingressos em sites e aplicativos. O relator da matéria no Colegiado de Justiça, deputado Fabrício Gandini, pediu mais tempo para analisar a proposta, que é de iniciativa do deputado Lorenzo Pasolini. O deputado Dr. Hércules apresentou um projeto com o mesmo teor, que foi anexado ao projeto do deputado delegado Lorenzo Pasolini. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Nicole. Como o país deve se preparar para o envelhecimento da população? O tema esteve em pauta no Colegiado de Saúde. A população brasileira está envelhecendo. De acordo com o IBGE, em 20 anos, o país terá mais idosos do que crianças. As dificuldades enfrentadas pelos mais velhos para a garantia de direitos fundamentais foram debatidas na reunião da Comissão de Saúde. O colegiado recebeu representante da Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil. Um dos problemas apontados é a falta de profissionais capacitados na rede pública de saúde. Não é o fato da pessoa ser médica, ser enfermeiro, que ela está preparada para isso. Então, ela tem que ter a possibilidade dela ter acesso ao tema para ela se preparar para fazer uma abordagem mais adequada. Então, essa falta de conhecimento, às vezes, sobre o tema, porque o envelhecimento do Brasil é um tema muito novo, né? Começa-se a discutir as questões do envelhecimento no Brasil há menos de 30 anos. Então, até uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, a gente ouvia dizer: o Brasil é um país de jovens. Aí, de repente, se descobriu que não era mais um país de jovens, era um país em franco processo de envelhecimento. E aí as pessoas acabaram não estando preparadas para acolher e atender e abordar esses idosos dentro da rede de saúde.
A rede busca sensibilizar o governo e a sociedade sobre a necessidade de um sistema de proteção social para os idosos. Nós estamos investindo o recurso que temos na formação de multiplicadores, né, para fazer o trabalho. Porque, na verdade, o principal objetivo da rede é tornar esse idoso um protagonista de sua vida, saber onde que vai buscar os seus direitos, né? Então, esse é o trabalho, porque se as pessoas não sabem o direito, não conhecem o direito que têm, não sabem onde buscar, não sabem como buscar, então nós temos que preparar essas pessoas para elas exercerem esse direito. Evento do setor agropecuário deve movimentar o sul do estado. Deputados conheceram a programação de feira. De 10 a 14 de abril acontece a Exposul Rural, em Cachoeiro de Itapemirim. Os organizadores do evento participaram da reunião da Comissão de Agricultura para apresentar a programação de atividades e o impacto esperado com a realização da feira agropecuária. De acordo com o secretário de Agricultura de Cachoeiro, o evento ultrapassa as barreiras do município, abrangendo todo o sul capixaba. Nós estamos trazendo para dentro do parque de exposições, aproveitando a oportunidade da exposição agropecuária, discutindo novas tecnologias com os produtores rurais, mas ao mesmo tempo tratando com eles de oportunidades de negócio, levando inovação, discutindo a sustentabilidade, mas principalmente tratando do desenvolvimento econômico e social da região. Nessa oportunidade a gente discute com os produtores rurais, mas também com a liderança, com os deputados, com o governo do estado, com os governos municipais, com os vereadores, prefeitos. Nós estamos envolvendo toda a liderança possível e os técnicos para a gente levar aos produtores informações suficientes que promovam o desenvolvimento. Foi muito importante a exposição que foi feita aqui, porque a gente vê como que essas pessoas, os expositores acreditam na Exposul, e ela tende realmente a ser uma das maiores feiras do nosso sudeste, quiçá do país. Então vamos trabalhar nesse sentido, é uma feira capixaba e eu quero convidar todos vocês, tanto o pessoal da cidade como do interior, para estar lá prestigiando. Parlamentares discutem possibilidade de integração das guardas civis municipais, mas a proposta não é unânime. A integração das guardas civis municipais da Grande Vitória foi debatida pela Comissão de Constituição e Justiça. A medida, que será apresentada ao governo do estado pelo deputado Marcelo Santos, visa dinamizar o trabalho da corporação e ajudar os municípios que não possuem esse serviço, como Viana, Cariacica, Guarapari e Fundão. O deputado Coronel Alexandre Quintino discordou da proposta. Existe um quadro defasado de policiais militares e policiais civis muito grande. Eu vejo que há, então, essa prioridade de que antes de se firmar esse convênio para que se crie essa Guarda Civil Metropolitana, que preenche os quadros da Polícia Militar, que hoje estamos numa defasagem de quase 3.000 policiais militares e de muitos policiais civis, muitas delegacias se fechando, poucos escrivães, poucos investigadores. Existe um concurso na Polícia Militar em andamento que está travado, que não vai atender a demanda. Então, a minha oposição em relação ao entendimento do deputado Marcelo Santos foi no seguinte sentido: que se tenha, sim, mas que se priorize inicialmente as forças públicas estaduais que já existem e que estão com seus quadros defasados. Comissão de Defesa do Consumidor aponta falhas em cadastro para obtenção de desconto na conta de energia elétrica. O colegiado quer ampliar a discussão sobre o tema. A Comissão de Defesa do Consumidor decidiu realizar, na próxima terça-feira, audiência pública com representantes da EDP e da empresa de Luz e Força Santa Maria. O objetivo é debater a tarifa social, um desconto na conta de energia elétrica de quem é inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal ou recebe o chamado benefício de prestação continuada da assistência social. Cerca de 130 mil famílias no estado são beneficiadas, mas, de acordo com o colegiado, no ano passado, 37 mil famílias perderam o auxílio por falta de atualização nos dados cadastrais. Para o vice-presidente da comissão, Vandinho Leite, há falhas no sistema de cadastramento. Primeiro, que as pessoas não têm informação, tá certo? Segundo, que a EDP, como sempre, de forma irresponsável, não tem nenhum interesse que alguém vá lá e se cadastre. Então, assim,
E aí a gente vai tentar fazer essa mobilização via as prefeituras municipais, deputado Lourenço, mas nós temos que tentar criar uma forma, talvez até utilizando a defesa do consumidor, para a gente tentar fazer um projeto, talvez até via comissão, com os parlamentares aqui da comissão assinando, que a gente tivesse como ampliar minimamente esse prazo, deputado Lourenço. Duas coisas. Primeiro, ampliar. Segundo, que a própria EDP Excelsa, na conta de luz, deveria avisar as pessoas que o prazo está acabando ou não. Aquele papel dele só serve para cobrar os outros. Mais de 3 anos após o rompimento da barragem de rejeitos de minério da Samarco, o Rio Doce ainda não está livre da contaminação. O monitoramento da bacia hidrográfica foi um dos destaques no segundo dia de debates da Semana Legislativa de Proteção ao Rio. Os impactos ambientais da lama de rejeitos de minério que atingiu o Rio Doce foram os pontos mais abordados no segundo dia de debates da Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce. A lama é consequência do rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro da Samarco, localizada em Mariana, Minas Gerais. O acidente ocorreu há pouco mais de 3 anos. O coordenador técnico do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, desenvolvido pela Rede de Pesquisa Rio Doce Mar, apresentou dados coletados desde o rompimento. A maior contaminação foi no primeiro momento e que depois essa contaminação diminuiu. Alguns ficaram abaixo do nível exigido, outros continuaram acima, né, de determinados metais. Cádmio, e se não me engano, cádmio e cromo foram os que mais assustaram. Né? E ao longo do tempo isso foi diminuindo, só que não foi uma curva contínua de diminuição. Ao longo do tempo, por exemplo, período de verão, quando tinha aporte do Rio Doce maior, aumentava cromo, por exemplo, ou no camarão ou no peixe. Diminuiu consideravelmente em relação a janeiro de 2016, né, que foi logo depois do desastre. A partir dali, ele veio diminuindo, mas ele volta a subir em alguns momentos, né? Então, esse dado, ele foi, acho que são 6 campanhas que foram feitas, então ele é bem robusto e ele foi passado para a Anvisa, porque a Anvisa é que faz a análise do consumo do peixe, da condição de consumo. A gente faz a análise da contaminação e também do nível de estresse que está o ambiente para o peixe. Então, isso mostra que foi um estresse nos primeiros 6 meses, depois ele foi diminuindo com digamos assim, alguns momentos de retorno. Esse é o panorama que a gente tem do pescado e continua, né? Então, foi feito de novo uma coleta em setembro de 2018 e outra agora, janeiro, fevereiro de 2019, foi feita a coleta para a gente então ter as análises e continuar esse trabalho. O papel das assessorias técnicas independentes no processo de reparação de danos aos atingidos foi outro tema discutido. São entidades que, primeiro, passam por uma série de requisitos que o Ministério Público Federal definiu no acordo, como não ter fins lucrativos, não ter problemas relativos à falta de transparência ou ligados à corrupção. Além disso, há um processo de credenciamento e escolha pelas comunidades de qual entidade vai prestar, e essa entidade sim vai ter profissionais especializados em cada área que for necessária, gerando informações, explicações, às vezes até dizer traduções de termos técnicos para uma linguagem que o leigo às vezes não conhece, traduzir também a linguagem tradicional do atingido para a questão técnica, para que ele possa entender o que está acontecendo, ter um diagnóstico da sua confiança, ter provas dos seus danos e também ter a possibilidade de construir soluções alternativas de vida. Quem financia o trabalho dessas assessorias técnicas? As assessorias técnicas serão custeadas pelas empresas causadoras do dano, do rompimento da barragem. Esse foi um acordo feito entre Ministério Público Federal, Ministério Público Estaduais e Defensorias Públicas com as empresas para garantir esse direito aos atingidos. Por hoje é só, mas amanhã tem nova edição do Jornal Panorama. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na programação da TV Assembleia, o seu canal Cidadão.